Imagine a seguinte cena. Um partido político convoca a convenção mais importante do ano. O evento existe literalmente para lançar a candidatura de uma única pessoa. Essa pessoa é a atração principal, o motivo pelo qual centenas de militantes viajaram para Brasília. E então, no dia anterior, essa mesma pessoa aparece numa foto de cama de hospital, agradecendo pelas orações. Foi exatamente isso que aconteceu no primeiro fim de semana de agosto de 2026, quando Michele Bolsonaro foi internada às pressas no Hospital DF Star, em Brasília, às vésperas da convenção do Partido Liberal no Distrito Federal, o evento que iria oficializar sua pré-candidatura ao Senado Federal. A foto viralizou em minutos. Michele aparecia deitada numa cama hospitalar, com um prato de comida na mão, ar abatido. A legenda agradecia o carinho e as orações. Simples assim, sem data de alta, sem confirmação de presença no evento, sem nenhuma resposta direta para a pergunta que o Brasil inteiro estava fazendo. Ela vai ou não vai? A internação, segundo a assessoria e a própria Michele em vídeo posterior, foi motivada por crises de enxaqueca que já duravam mais de 2 semanas. A dor, concentrada atrás do olho esquerdo, não cedia com medicação oral, o que exigiu um procedimento mais invasivo, um bloqueio anestésico feito no próprio hospital. Médicos confirmaram. Nada disso é impossível. Enxaqueca pode ser absolutamente incapacitante, mas o timing era peculiar, porque a convenção não era um evento qualquer. Não era um ato partidário de rotina onde a ausência da candidata passaria despercebida. Essa convenção existia para Michele. Era o momento em que ela precisava subir ao palco, pegar o microfone e dizer, na frente de militantes, câmeras e jornalistas: "Eu sou candidata ao Senado pelo Distrito Federal." Sem esse ato, sua candidatura ficava oficialmente em aberto. E em aberto era exatamente onde ela queria que ficasse. Porque aqui está o detalhe que muda tudo. Michele Bolsonaro nunca quis ser candidata ao Senado. Para entender por que Michele estava naquela cama de hospital justo naquele fim de semana, é preciso recuar alguns meses e entender o nível de tensão que se acumulou dentro da família Bolsonaro desde que Flávio foi lançado candidato à presidência. Em dezembro de 2025, Jair Bolsonaro, preso, condenado a 27 anos por tentativa de golpe e inelegível, comunicou de trás das grades que seu filho mais velho deveria ser o candidato do PL à presidência em 2026. Flávio confirmou publicamente, chamou de missão de continuidade e se apresentou ao Brasil como o herdeiro político do pai. O problema é que as pesquisas diziam uma coisa diferente. Michele Bolsonaro era consistentemente mais competitiva. Tinha apelo forte entre mulheres e evangélicos, grupos que Flávio simplesmente não conseguia mobilizar com o mesmo entusiasmo. Parte do bolsonarismo queria Michele como candidata à presidência, não ao Senado. A senadora Damares Alves, por exemplo, defendia abertamente que Michele deveria disputar o Planalto. Mas Jair Bolsonaro era claro: Michele para o Senado, Flávio para a presidência. E Michele, pelo menos publicamente, aceitou. Aí veio o Ceará. Em meados de 2026, Flávio Bolsonaro começou a articular um apoio polêmico no estado. Uma aliança com o campo de Ciro Gomes para fortalecer o PL no Nordeste. Para quem não lembra, Ciro Gomes foi adversário declarado de Jair Bolsonaro. Chamou os filhos do ex-presidente de ladrões em debate nacional e passou anos trocando ofensas com a família. Para Michele, apoiar qualquer coisa ligada a Ciro era uma traição aos princípios que o próprio Jair defendia. Ela disse isso publicamente, gravou o vídeo, bateu o pé. E então Flávio ligou para ela. O que veio dessa ligação é o que Michele descreve como humilhação. Em 2 vídeos postados nas redes sociais,
Ela acusou o enteado de tê-la maltratado, desrespeitado e diminuído sua importância política. Disse que Flávio a tratou como alguém sem relevância. Afirmou que seu apoio à candidatura presidencial do enteado havia sido considerado insignificante e avisou que ainda não havia contado tudo. A resposta de Flávio foi fria e calculada. Ele falou em divergências de estratégia, negou qualquer desrespeito e disse que cumpria uma missão dada pelo pai. Mas o estrago estava feito. O racha saiu dos bastidores e chegou ao feed de todos os brasileiros. E o que aconteceu depois disso foi ainda mais revelador. Aliados de Flávio, entre eles Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e figuras do bolsonarismo radicado nos Estados Unidos, começaram a coordenar ataques sistemáticos contra Michelle nas redes sociais. Não era debate político, era organização para desgastar a imagem dela. Foi nesse ambiente que chegou a Convenção de Agosto. O dia 2 de agosto de 2026 devia ser um dia de celebração para o PL do Distrito Federal. A convenção estava marcada para lançar duas candidaturas ao Senado, Michelle Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis. Uma chapa feminina, forte, com dois nomes de peso do bolsonarismo. O governador do DF apoiando, o partido mobilizado, militantes convocados. Na prática, o evento foi um vexame. Quem acompanhou os vídeos que circularam nas redes sociais viu o que parecia ser um ginásio com metade das cadeiras vazias, um público que tinha mais bandeiras do que pessoas, e uma atmosfera de constrangimento que qualquer jornalista presente descreveu como inevitável. A principal candidata, Michelle, estava no hospital. Bia Kicis acabou adiantando por conta própria que Michelle será candidata sim. Uma decisão que normalmente caberia à própria Michelle anunciar no palco, com o microfone na mão. Flávio apareceu, discursou, tentou passar a mensagem de que tudo estava sob controle, mas não estava, e a ausência mais simbólica nem era a de Michelle. Era a combinação de ausências que revelava o tamanho do problema. A madrasta não foi porque estava no hospital, o deputado mais popular da sigla não foi porque o jatinho não pousou, e o pai estava em prisão domiciliar, impedido por decisão judicial de se comunicar politicamente. O candidato à presidência estava rodeado por cadeiras vazias e bandeiras contratadas. Nicolas Ferreira é hoje o deputado federal mais votado da história do Brasil. Tem 18 milhões de seguidores, arrasta multidões e é tratado como o maior fenômeno de popularidade da direita desde o próprio Jair Bolsonaro. Se alguém poderia dar peso simbólico à candidatura de Flávio, seria ele. Nicolas não foi à Convenção Nacional do PL, no dia 25 de julho, que oficializou Flávio como candidato à presidência. A justificativa? O mau tempo em São Paulo não permitiu o pouso do jatinho. Ele gravou um vídeo explicando a situação, enviou o vídeo para ser exibido na convenção e declarou apoio total ao Flávio da tela de um celular, com céu azul atrás de si. Aí veio o problema. Jornalistas e usuários comuns fizeram uma pesquisa básica. No dia em questão, nenhum voo comercial havia sido cancelado ou significativamente atrasado no aeroporto de Guarulhos ou em qualquer outro aeroporto da Grande São Paulo. O céu, como aparecia no próprio vídeo de Nicolas, estava aberto. E São Paulo tem mais de um aeroporto, incluindo estruturas específicas para a aviação executiva e de pequeno porte, exatamente o tipo de aeronave usada pelo deputado. Não era a primeira vez. Semanas antes, Nicolas também havia faltado a uma reunião da bancada do PL com Flávio. Na época, a justificativa foi que ele estava no Acre visitando cidades e aldeias indígenas e postou fotos para provar. Mas a ausência foi notada e as perguntas eram as mesmas. Por que o deputado mais popular da direita não consegue estar presente nos momentos mais importantes da campanha de Flávio?
A resposta estava nas entrelinhas dos próprios movimentos de Nicolas. Enquanto dizia publicamente que estava totalmente com Flávio, ele trabalhava em paralelo para construir sua própria bancada de parlamentares leais a ele, não ao PL, não aos Bolsonaro, mas a Nicolas Ferreira. Em fevereiro, rumores de que ele poderia deixar o partido chegaram a circular. Em junho, Eduardo Bolsonaro o comparou publicamente a Joyce Hasselmann, ex-aliada da família que rompeu com o clã. Uma comparação que, no universo bolsonarista, equivale a uma ameaça política direta. Nicolas respondeu: "A briga foi pública, e o jatinho virou símbolo de algo maior. Um homem que já não precisa do nome Bolsonaro para existir politicamente e que está construindo as condições para não precisar." Enquanto isso, Nicolas apoiou candidatos a deputado que não tinham relação com a campanha presidencial de Flávio. Voou de jatinho a Santa Catarina para apoiar uma candidata ao governo do estado e continuou não fazendo posts diretos de endosso à candidatura presidencial. A desculpa do tempo ruim foi apenas o capítulo mais visível de uma estratégia discreta e eficiente de distanciamento. Se Nicolas representa o distanciamento discreto, o Centrão representa o abandono declarado. E o que torna essa história particularmente irônica é que Flávio Bolsonaro foi, em grande parte, o responsável por destruir cada uma das pontes que agora tenta reconstruir. Vamos começar pelo Partido Progressista, liderado pelo senador Ciro Nogueira. O PP foi um dos pilares da base bolsonarista nos anos de governo. Flávio e Ciro Nogueira chegaram a ter uma relação próxima, mas quando Ciro Nogueira sofreu buscas e apreensões em investigações policiais, Flávio foi um dos primeiros a tomar distância e, segundo relatos de bastidores, a usar o caso como munição política. O problema é que Flávio estava envolvido no mesmo inquérito, numa situação que muitos consideravam igualmente comprometedora. Criticou o aliado pelo mesmo tipo de problema que tinha em casa. Resultado: o PP decidiu que apoiar Flávio custaria caro demais para seus deputados no Nordeste. Em estados como o Ceará, o Piauí e o Maranhão, o nome Bolsonaro afasta eleitores. Parlamentares do PP chegaram ao ponto de incluir o número 13 do PT nos santinhos eleitorais, sem autorização de Lula, apenas para não assustar o eleitor com a sigla que apoia Flávio. O PP formalizou neutralidade no primeiro turno. Depois veio o Podemos. A presidente da sigla, Renata Abreu, indicou que poderia apoiar Flávio, mas colocou condições. Queria contrapartidas, estrutura de campanha, recursos, garantias. Para um partido que o bolsonarismo sempre tratou como nanico, a exigência foi considerada uma afronta. As negociações travaram. O PSD de Gilberto Kassab era outra aposta, mas aqui o histórico era ainda mais explosivo. Durante a campanha de 2024, o bolsonarismo produziu e circulou materiais que diziam textualmente: PSD 55 é pior do que PT 13. Se tiver PT e PSD, vote no PT. Outros materiais chamavam o PSD de Partido de Sustentação dos Corruptos e classificavam a sigla como o partido que sustenta a ditadura de Alexandre de Moraes. Esses materiais circularam em grupos, foram publicados por nomes próximos à família Bolsonaro, e o próprio Jair chegou a promover esse tipo de conteúdo. 2 anos depois, Flávio foi de chapéu na mão pedir apoio a Kassab. A resposta foi elegante na forma e devastadora no conteúdo. O PSD lançou Ronaldo Caiado, governador de Goiás, como candidato à presidência. Caiado, ao longo da campanha, dedicou parte significativa do seu discurso a atacar diretamente Flávio Bolsonaro, deixando Lula para o restante do tempo. O apoio do PSD era isso: um candidato rival que batia nele todos os dias. União Brasil e os republicanos adotaram postura similar: neutralidade formal,
com candidatos ou aliados que evitavam associação pública com Flávio. O Republicanos, vale lembrar, é o partido de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo que boa parte do centrão e do mercado financeiro preferiria ver como candidato da direita. E então veio a humilhação mais simbólica de todas: o Partido Novo. O Novo sempre foi extremamente bolsonarista em sua base, mas seus quadros mais visíveis sofreram traições diretas da família ao longo dos anos. Ricardo Salles, ex-ministro, ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro e cúmplice confesso de diversas decisões controversas na área ambiental, foi abandonado pelo próprio Jair quando quis ser candidato a prefeito de São Paulo. Bolsonaro escolheu apoiar Ricardo Nunes, do MDB. Salles foi para o Novo e se tornou um dos críticos mais incisivos da candidatura de Flávio. O Partido Novo não apenas recusou apoiar Flávio, lançou Romeu Zema, governador de Minas Gerais, como candidato a presidente. E Zema fez do ataque a Flávio Bolsonaro uma das linhas centrais da sua campanha. O homem que governou Minas por 8 anos com o apoio da família Bolsonaro estava agora batendo nela nos palanques. Cada uma dessas pontes destruídas tem nome, data e causa. Não foi azar. Foi uma sequência de decisões, algumas por Flávio, muitas por Jair, algumas por Eduardo, que deixaram um rastro de aliados abandonados, humilhados ou atacados. E agora, quando a campanha presidencial precisava dessas alianças, as pontes estavam no chão. Há uma expressão que os analistas políticos usam para descrever candidatos com passado comprometedor que tentam se apresentar como acima de qualquer suspeita: telhado de vidro. Flávio Bolsonaro não apenas tem um telhado de vidro. Ele tem um telhado de vidro numa casa de 2 andares, exposta ao sol do meio-dia. O escândalo mais famoso é a rachadinha. Quando Flávio era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, seus funcionários de gabinete depositavam regularmente parte dos seus salários públicos na conta do chefe. O operador do esquema era Fabrício Queiroz, ex-policial militar e amigo de longa data da família. O Ministério Público do Rio chegou a denunciar Flávio por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e apropriação indébita. O processo acabou travado por questões processuais. O Superior Tribunal de Justiça anulou as quebras de sigilo que embasaram a investigação, entendendo que Flávio tinha direito a foro privilegiado no momento dos fatos. Mas as perguntas sobre o dinheiro nunca foram respondidas com clareza, e o dinheiro levava a outro ponto: a mansão. Em 2021, Flávio Bolsonaro comprou um imóvel no Lago Sul, área nobre de Brasília conhecida como Setor de Mansões. O imóvel tem 1.100 metros quadrados de área construída e 2.400 metros quadrados de terreno. O valor na compra era de quase 6 milhões. Em 2024, ele quitou o financiamento. O financiamento havia sido concedido pelo Banco de Brasília. Aqui está o problema. Quando Flávio se elegeu para o Senado, em 2018, ele declarou patrimônio de 1,74 milhão. A conta não fecha por nenhum ângulo. A única fonte de renda declarada era o salário do Senado. Questionado sobre a origem do dinheiro para a compra, Flávio repetiu a frase que se tornou uma espécie de bordão: "Os recursos são lícitos e fruto do suor do trabalho." O Ministério Público do Rio investigou se o dinheiro da mansão tinha origem no esquema da rachadinha. Mas há mais. A mansão ficou famosa não apenas pelo preço. Há relatos de que tem academia privativa, piscina de dimensões que superam o espaço habitável da grande maioria dos brasileiros e estrutura que em nada lembra a imagem de político humilde que Flávio tenta projetar nos vídeos de campanha. Nesses vídeos, ele aparece num quarto simples,
com uma bandeirinha do Brasil amassada, pendurada com fita adesiva atrás de si. O cenário é claramente escolhido para transmitir austeridade. O mesmo homem que, do lado de fora da câmera, vive numa propriedade de mais de 6 milhões de reais. Mas as rachadinhas e a mansão não são os únicos problemas. Há também os vínculos com o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, ex-capitão do BOPE morto em 2020 num controverso cerco policial na Bahia e conhecido como matador de aluguel. A ex-mulher e a mãe dele chegaram a trabalhar no gabinete de Flávio, na Alerj. E há o caso mais recente, o escândalo envolvendo Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Master. Relatos jornalísticos indicam que Flávio visitou Vorcaro ao menos 2 vezes em encontros privados, incluindo numa mansão que o banqueiro alugava em Brasília. O Banco Master emitiu notas fiscais para empresas ligadas à família Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à abertura de investigação. O ministro do STF, André Mendonça, autorizou a abertura de inquérito para investigar o financiamento do filme Dark Horse, a cinebiografia de Jair Bolsonaro financiada com recursos que, segundo suspeitas, passaram por Vorcaro. Em 7 anos de Senado, Flávio Bolsonaro aprovou um único projeto de lei. As pesquisas mostram sua rejeição em torno de 37%, próxima à do próprio presidente Lula. Num país onde o candidato da direita normalmente se beneficia do antipetismo e do desejo de mudança, carregar esse nível de rejeição é um número que deveria preocupar qualquer estrategista. Em cima de tudo isso, há uma sombra que Flávio Bolsonaro não consegue se livrar desde o primeiro dia. O nome de Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo, pelo Republicanos, entrou na política nacional como um dos grandes nomes do bolsonarismo. Foi ministro de Infraestrutura no governo Jair. Ganhou a eleição de São Paulo em 2022 com o respaldo direto do ex-presidente e se tornou rapidamente o favorito do centrão, do mercado financeiro e de parte expressiva da direita para disputar a presidência em 2026. Tarcísio chegou a ir aos Estados Unidos no início do ano, em viagem interpretada por muitos analistas como uma sinalização ao governo Trump de que estava construindo sua candidatura presidencial. Pesquisas internas o mostravam tecnicamente empatado com Lula no segundo turno, enquanto Flávio oscilava abaixo. A decisão de Tarcísio de não se candidatar, ao menos por hora, foi comemorada por Flávio como uma vitória, mas o fantasma não desapareceu. Parte do Republicanos, parte do Centrão e parte dos investidores da Faria Lima continuam esperando que Tarcísio mude de ideia. Qualquer resultado ruim de Flávio nas pesquisas alimenta essa expectativa. E resultados ruins chegaram antes mesmo do início oficial da campanha. Na Convenção Nacional do PL, realizada em 25 de julho para oficializar a candidatura de Flávio, algo peculiar aconteceu. O partido decidiu exibir um vídeo produzido com inteligência artificial. Uma mensagem de Jair Bolsonaro, preso em domicílio e impedido por decisão judicial de se comunicar politicamente. O vídeo mostrava imagens do ex-presidente com áudio que parecia ser sua voz, mas cuja autenticidade não foi confirmada. Alexandre de Moraes reagiu imediatamente. Convocou explicações. A defesa de Jair informou ao ministro que o ex-presidente não autorizou o uso de sua imagem para a produção do vídeo elaborado mediante inteligência artificial e ressaltou que o próprio Jair estava impedido de dar qualquer autorização, já que suas visitas haviam sido suspensas por 30 dias. Flávio, em declaração pública, afirmou que o pai não tinha a menor ideia de que ia passar um vídeo de IA dele na nossa convenção e garantiu que não havia nada de errado legalmente. Especialistas divergiram.
e o episódio jogou sombra sobre o próprio evento que deveria ser o ponto alto da campanha. Mas o PL não parou. Na convenção de Santa Catarina, dias depois, o partido voltou a exibir material com voz e imagens de Jair Bolsonaro. Desta vez, reunindo cenas antigas e uma narração em primeira pessoa cuja origem não foi confirmada. Moraes continuava exigindo explicações. A campanha presidencial de Flávio tinha começado há menos de 2 semanas e já estava respondendo a Moraes por causa de inteligência artificial. Aqui está o retrato que surge de tudo isso. Onde havia um bloco mais ou menos coeso de direita e extrema-direita, há agora pelo menos 4 ou 5 grupos que disputam espaço, recursos e narrativa, e que, quando se encontram, brigam. Há o bolsonarismo clássico, leal ao clã, representado principalmente por Flávio e Eduardo Bolsonaro. Há o campo evangélico conservador, onde Michele Bolsonaro e Damares Alves têm mais influência do que qualquer membro masculino da família. Há o movimento de Nicolas Ferreira, que é jovem, digital, radicado em Minas Gerais e cada vez mais independente do sobrenome Bolsonaro. Há a direita liberal e lavajatista, que migrou parcialmente para partidos como o Novo e o Podemos. E há a direita do centrão, pragmática, que apoiará quem parecer mais viável no momento. Esses grupos não apenas divergem em estratégia, divergem em identidade. O campo de Nicolas não quer ser confundido com o campo de Eduardo. O campo de Michele não quer ser confundido com o campo de Flávio. O Novo não quer ser associado às investigações que pesam sobre o clã. E o Centrão quer ganhar, independentemente de com quem. É uma fragmentação sem precedente desde que Jair Bolsonaro unificou esses grupos em torno da sua candidatura em 2018. A diferença é que em 2018 havia um líder carismático, sem passado político comprometedor e com um adversário poderoso o suficiente para unir todos contra. Em 2026, o líder está preso. O candidato tem um histórico pesado de investigações, e a narrativa de salvar o Brasil do PT está competindo com narrativas internas de salvar a direita dos Bolsonaro. O timing também importa. As eleições acontecem em outubro de 2026. Os partidos precisam fechar alianças, registrar candidaturas e montar chapas estaduais até o final do ano. Cada dia que passa sem que Flávio consolide apoio é um dia que os partidos indecisos se aproximam da neutralidade ou da oposição. E enquanto o relógio corre, Michele está no hospital, Nicolas está no jatinho parado, o PP está fazendo santinho com o número do Lula, o Novo está lançando candidato rival, o PSD está apoiando Caiado. Os republicanos estão com Tarcísio e o único vídeo do pai foi feito por inteligência artificial sem autorização. No fim de tudo, Flávio Bolsonaro tem uma coisa que nenhum outro candidato da direita tem: o nome Bolsonaro. Para uma parcela significativa do eleitorado brasileiro, aqueles que votaram em Jair em 2018 e 2022, que guardam o ex-presidente como mártir e símbolo de resistência, que assistem aos vídeos de campanha com a bandeirinha amassada e sentem que alguém os representa. Esse nome ainda vale muito. É um capital político real, construído ao longo de décadas, regado por ódio ao PT, desconfiança das instituições e identidade conservadora. Mas um nome não faz uma aliança, não fecha um palanque, não garante deputados em estados do Nordeste, não convence o mercado financeiro a apostar, não traz Nicolas ao palco, não faz Michele largar o atestado médico e aparecer sorrindo. A pergunta real que a eleição de outubro vai responder não é se Flávio Bolsonaro consegue vencer Lula. É se ele consegue chegar ao segundo turno carregando um partido fraturado, aliados que somem quando o jatinho pousa, uma madrasta que prefere o hospital a dividir palanque com ele,
e um histórico de investigações que seus adversários, inclusive da própria direita, não deixarão morrer. E a resposta para essa pergunta vai começar a ficar mais clara muito antes de outubro. Porque quando o bolsonarismo começa a brigar com o próprio reflexo no espelho, o eleitor percebe. E percebendo, começa a calcular se vale a pena embarcar num navio que seus próprios marujos estão abandonando. A convenção do Distrito Federal no dia 2 de agosto foi apenas mais um capítulo, mas capítulos têm o hábito de se acumular.